E aí, galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aí? Espero que vocês tenham aproveitado essa pausa para poder dar uma espairada, né? Refrescar um pouco a mente. Mas, passados esses 15 dias aí de férias antecipadas, vamos voltar com tudo, beleza? Então, espero que vocês agora voltem com ainda mais foco, com ainda mais empenho, beleza? Para que a gente possa passar por essa fase difícil com o menor impacto possível, beleza? Então, vamos torcer que logo a gente possa retomar as nossas atividades presenciais, né? Sei que todo mundo está com saudade aí da escola, de rever os amigos, né? Mas, enquanto isso não acontece, vamos aí manter o foco através das aulas online, beleza? Fazendo as atividades, estudando, para que a gente não perca aí a nossa chance de estudar, de aprender, né? Esses dias a gente veio várias discussões aí sobre alguns estudantes que não estão tendo acesso, né, a aulas, e vocês estão tendo, né? Então, vamos aproveitar dessa oportunidade, beleza? E é isso aí, vamos lá para a nossa aula de literatura. Hoje eu decidi começar diferente, né? Não vamos ficar só olhando o módulo. Hoje eu trouxe um conto, vamos fazer a leitura de um conto da Clarice Lispector, um conto que é muito bom, beleza? E aí depois a gente tem vamos ter uma conversa sobre esse conto e aí tem umas atividades, beleza? Sobre esse texto aí da Clarice, beleza? Mas então vamos à leitura, eu vou lendo, vocês vão me acompanhando, tá? Vou tentar fazer uma leitura assim bem calma, vocês podem ir lendo com calma também. E aí logo depois a gente vai bater um papo aqui, ter uma conversa, eu vou pedir, quer dizer, não vai dar pra gente conversar, né, porque não é ao vivo, mas eu vou lançar algumas perguntas e eu quero que vocês respondam essas minhas perguntas lá na plataforma, beleza? Então, galera, vamos lá para a leitura do conto Felicidade Clandestina, da Clarice Lispector. Ela era gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente crespos, meio arruivados. Tinha um busto enorme, enquanto nós todas ainda éramos achatadas. Como se não bastasse, enchia os dois bolsos da blusa por cima do busto com balas, mas possuía o que qualquer criança devoradora de histórias gostaria de ter: um pai dono de livraria. Pouco aproveitava, e nós menos ainda. Até para aniversário, em vez de pelo menos um livrinho barato, ela nos entregava em mãos um cartão postal da loja do pai. Ainda por cima, era de paisagem do Recife mesmo, onde morávamos, com suas pontes mais do que vistas. Atrás, escrevia com letra bordadíssima palavras como data natalícia e saudade. Mas que talento tinha para a crueldade! Ela toda era pura vingança, chupando balas com barulho. Como essa menina devia nos odiar, nós que éramos imperdoavelmente bonitinhas, esguias, altinhas, de cabelos livres. Comigo, exerceu com calma ferocidade o seu sadismo. Na minha ânsia de ler, eu nem notava as humilhações a que ela me submetia. Continuava a implorar-lhe emprestados os livros que ela não lia. Até que veio para ela o magno dia de começar a exercer sobre mim uma tortura chinesa. Como casualmente, informou-me que possuía As Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato. Era um livro grosso, meu Deus. Era um livro para se ficar vivendo com ele, comendo, dormindo e completamente acima de minhas posses. Disse-me que os passasse pela sua casa no dia seguinte e que ela o emprestaria. Até o dia seguinte, eu me transformei na própria esperança da alegria. Eu não vivia, eu nadava devagar no mar suave. As ondas me levavam e me traziam. No dia seguinte, eu fui à sua casa literalmente correndo. Ela não morava num sobrado como eu, e sim numa casa. Não me mandou entrar. Olhando bem para os meus olhos, disse-me que havia emprestado o livro a outra menina e que eu voltasse no dia seguinte para buscá-lo. Boquiaberta, saí devagar. Mas em breve a esperança de novo me tomava toda, e eu recomeçava na rua a andar pulando, que era o meu modo estranho de andar pelas ruas de Recife. Dessa vez nem caí. Guiava-me a promessa do livro. O dia seguinte veria.
Os dias seguintes seriam mais tarde a minha vida inteira. O amor pelo mundo me esperava. Andei pulando pelas ruas como sempre, e não caí nenhuma vez. Mas não ficou simplesmente nisso. O plano secreto da filha do dono da livraria era tranquilo e diabólico. No dia seguinte, lá estava eu, à porta de sua casa, com um sorriso e o coração batendo, para ouvir a resposta calma. O livro ainda não estava em seu poder, que eu voltasse no dia seguinte. Mal sabia eu como mais tarde, no decorrer da vida, o drama do dia seguinte, com ela, ia se repetir com meu coração batendo. E assim continuou. Quanto tempo? Não sei. Ela sabia que era tempo indefinido, enquanto o fel não escorresse todo de seu corpo grosso. Eu já começara a adivinhar que ela me escolhera para eu sofrer. Às vezes adivinha. Mas, adivinhando mesmo, às vezes aceito. Como se quem me quer fazer sofrer esteja precisando danadamente que eu sofra. Quanto tempo? Eu ia diariamente à sua casa, sem faltar um dia sequer. Às vezes, ela dizia, pois o livro esteve comigo ontem de tarde, mas você só veio de manhã, de modo que emprestei a outra menina. E eu, que não era dada a olheiras, sentia as olheiras se cavando sob os meus olhos espantados. Até que um dia, quando eu estava à porta de sua casa, ouvindo humilde e silenciosa a sua recusa, apareceu sua mãe. Ela devia estar estranhando a aparição muda e diária daquela menina à porta de sua casa. Pediu explicações a nós duas. Houve uma confusão silenciosa, entrecortada de palavras pouco elucidativas. A senhora achava cada vez mais estranho o fato de não estar entendendo. Até que essa boa mãe entendeu. Voltou-se para a filha e com enorme surpresa exclamou: mas este livro nunca saiu de casa e você nem quis ler. E o pior para essa mulher não era a descoberta do que acontecia. Devia ser a descoberta horrorizada da filha que tinha. Ela nos espiava em silêncio. A potência da perversidade de sua filha desconhecida e a menina loura em pé à porta, exausta, ao vento das ruas de Recife. Foi então que, finalmente se refazendo, disse firme e calma para a filha: você vai emprestar o livro agora mesmo. E para mim. E você fica com o livro por quanto tempo quiser. Entendem? Valia mais do que me dar o livro, pelo tempo que eu quisesse. É tudo que uma pessoa, grande ou pequena, pode ter a ousadia de querer. Como contar o que se seguiu? Eu estava estonteada e assim recebi o livro na mão. Acho que eu não disse nada. Peguei o livro. Não saí pulando como sempre. Saí andando bem devagar. Sei que segurava o livro grosso com as duas mãos, comprimindo contra o peito. Quanto tempo levei até chegar em casa, também pouco importa. Meu peito estava quente, meu coração pensativo. Chegando em casa, não comecei a ler. Fingia que não o tinha, só para depois ter o susto de o ter. Horas depois, abri-o, li algumas linhas maravilhosas, fechei-o de novo, fui passear pela casa, adiei ainda mais indo comer pão com manteiga, fingi que não sabia onde guardara o livro, achava-o, abria por alguns instantes. Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade. A felicidade sempre iria ser clandestina para mim. Parece que eu já pressentia. Como demorei. Eu vivia no ar. Havia orgulho e pudor em mim. Eu era uma rainha delicada. Às vezes, sentava-me na rede, balançando-me com o livro aberto no colo, sem tocá-lo, em êxtase puríssimo. Não era mais uma menina com o livro. Era uma mulher com seu amante. Então, galera, esse conto aí, né, é um conto bem legal aí da Clarice Lispector. Eu particularmente gosto muito desse conto, né? Espero que vocês tenham acompanhado direitinho aí, que tenham entendido a história,
né? Vocês podem procurar na internet também ler esse conto, ele está disponível aí. Mas, né, o que acontece, né? Basicamente conta a história de uma menina, né? Que queria muito um livro, e essa colega tinha esse livro, né? Era filha do dono de uma livraria, ficava torturando, né? Dizendo que ia emprestar o livro, mas nunca emprestava, né? Sempre que ele chegava lá na casa dela, ela dizia: "Ah, você demorou, eu emprestei para outra pessoa", isso todo dia, né? Ou então: "Ah, o livro até chegou aqui em casa ontem, mas você veio de manhã, o livro chegou à tarde. Como você não voltou à tarde, eu emprestei para outra pessoa". E ficava nessa tortura, né? Sendo que o livro nunca tinha saído de lá. O que eu quero chamar a atenção aqui para esse conto é como a autora do conto, Clarice Lispector, ela trata a felicidade como uma coisa clandestina, né? E o que é uma coisa clandestina, né? O que é algo que é clandestino? Aquilo que não é oficial, aquilo que não é legalizado, aquilo que por direito não deveria estar acontecendo, é uma coisa que não é o certo para acontecer, não está legalizado, é uma coisa clandestina, né? Uma coisa que acontece sem permissão, vamos assim dizer, né? Então, quando ela fala que a felicidade é ser sempre clandestina para mim, ela se coloca na posição muito bonita de alguém, muito bonita e ao mesmo tempo muito triste, né? De alguém que acha que a vida é um sofrimento, né? Que vai sempre ter muitas dificuldades e que essas pequenas porções de felicidade que ela experimenta, na verdade, ela nem deveria experimentar, nem pertencem a ela. São coisas clandestinas, né? Então, eu vou chamar a atenção aqui para alguns pontos, né? Onde é que está aqui? Deixa eu ver, viu? Eu acho que aqui, deixa eu só encontrar. Aqui, ó. Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade. Então, quando ela finalmente recebe o livro, ela fica tão feliz que ela quer perpetuar aquela felicidade. Então, ela fica demorando para ler o livro, abre, lê algumas linhas, fecha, suspira, né? E esconde o livro, né? Só para ter a surpresa de repente encontrar o livro de novo, sabe? Sentir aquela felicidade de encontrar alguma coisa, né? Então a gente vê o quanto esse livro, na verdade, é uma metáfora para a própria felicidade, né? Então esse conto é muito bonito, ele fala de como a gente enxerga a felicidade da nossa vida, ele fala de como a gente às vezes tem essa necessidade desses poucos instantes de felicidades e do quanto a gente quer preservar esses momentos de felicidades, querendo fazer eles durarem, né, o máximo que der, né? Então é um conto muito bom. Recomendo que depois, se vocês quiserem, leiam o livro da Clarice Lispector. Ela tem um livro que é só com vários contos. O livro chama-se Laços de Família, muito bom. Recomendo para vocês. Eu vou ver se eu consigo disponibilizar ele na plataforma também para vocês terem acesso. Beleza, galera? Mas, agora que a gente, né, fez a leitura desse conto, eu quero que vocês reflitam o seguinte. Primeiro, tem um trecho desse conto aí que a autora, né, o eu lírico, diz que até aceita, né, sofrer, porque ela aceita, porque ela acha que a outra pessoa que quer que ela sofra, né, precisa disso para se sentir melhor, né? Então ela meio que diz que, poxa, eu aceito que ela me faça sofrer, porque eu acho que ela precisa me fazer sofrer para ela se sentir melhor, né? E aí isso coloca o eu lírico, né, a menina que narra a história, numa posição bem condescendente, né? Eu quero saber se vocês concordam com isso, o que é que vocês acham disso, né? Se vale se sacrificar e sofrer, né, pela felicidade do outro, né? Eu acho que essa também é uma das coisas que o conto coloca aí para reflexão. E em segundo lugar, eu quero que vocês comentem qual a frase, qual o trechinho, né, desse conto que vocês mais gostaram, né? Eu particularmente gosto muito desse finalzinho aí que eu citei para vocês, né? Dessa parte que ela depois que consegue o livro fica inventando situações, né, para demorar a terminar de ler o livro, né? Como se não quisesse que o livro acabasse logo, né? Fica inventando dificuldades para a felicidade, né? Fica
perdendo, encontrando, né? Escondendo, fechando, indo comer para passar o tempo, esse tipo de coisa, né? Então comentem aí e vamos lá agora responder algumas questões, beleza? Eu vou colocar aqui na tela para vocês e eu quero que vocês aí também pensem um pouquinho para responder junto comigo aqui agora nessa aula, beleza? Então, galera, continuando aí, ó, eu trouxe aqui para vocês uma questão que está lá no módulo, no finalzinho, na parte de atividades complementares, e tem uma questão aí que foi usada no vestibular, beleza? Que é essa questão número 1. Então, vamos lá para a leitura dela. No conto Felicidade Clandestina, de 1971, conto bem antigo até, né? De Clarice Lispector, a narradora personagem, cuja ambição é obter emprestado o livro As Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato, descreve o exemplar como um livro grosso, um livro para se ficar vivendo com ele, comendo, dormindo. Então, na passagem destacada, o livro é representado como A, B, C, D ou E. Vejam aí as opções, beleza? Quem está com o módulo pode pegar o módulo, mas quem está aí acompanhando só o vídeo, olha aí para a tela. Então vejam aí, letra A, um objeto sagrado, merecedor de culto. Letra B, um luxo, um prazer a ser ostentado. Letra C, um objeto estranho e incompreensível, que deve permanecer oculto. Letra D, uma companhia, que deve ser desfrutada plenamente. E letra E, algo a ser devidamente decifrado e esquecido. Então, qual dessas aí vocês acham que é a correta? Então, espero que vocês tenham pensado aí na resposta. É a letra D, né? Então, nessa passagem, o livro ele é representado como se fosse uma companhia, né? Alguém que você vive junto, né? Que você dorme com ele, né? Então, algo que deve ser desfrutado plenamente, né? De várias formas. Beleza? Eu vou passar aqui para outras questões que a gente vai fazer também sobre essa leitura de agora. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Deixa eu dar um zoom. Então vamos lá, uma questão da PUC, beleza? No conto Felicidade Clandestina de Clarice Lispector, a protagonista termina a narrativa com a seguinte frase: não era mais uma menina com livro, era uma mulher com seu amante. Então, com base nessa frase, assinale a alternativa correta. Letra A. A autora expressa que a menina cresceu e que não se interessou mais pelo livro porque tem um amante. Letra B. Clarice Lispector expressa que a menina já não se interessa mais pelo livro e que a felicidade clandestina se realizou no momento em que o conseguiu. Letra C. A autora define como uma metáfora o que é a felicidade clandestina, já que uma mulher, ao ter um amante, vive situações de perigo, mas que lhe proporcionam felicidade. Letra D. Clarice Lispector expressa a relação entre a infância e a vida adulta da protagonista. E letra E. Clarice Lispector expressa a troca do livro por um amante. Então, dessas alternativas aqui, qual que vocês acham que é a correta? Dá uma pausa no vídeo, pensa e depois dá o play para conferir a resposta, beleza? Então vamos lá, eu vou mostrar aqui para vocês a resposta correta, que é a letra C, beleza? Então se você disse que era a letra C, parabéns, resposta correta. Então essa metáfora que é feita com a felicidade, né, como eu já tinha falado para vocês, é justamente o que embasa todo esse conto, certo? Então vamos lá para a próxima questão. É uma questão da Universidade Federal de Minas Gerais, beleza? Foi usado no vestibular 2018, pouco tempo, beleza? Esse conto ele é bem famoso, então ele sempre vai cair em prova de vestibular, no Enem, em coisas assim. Vamos à leitura. Em relação aos contos da obra Felicidade Clandestina, não, essa questão aqui é sobre o livro Felicidade Clandestina, vamos para a próxima. Leia atentamente ao trecho do conto Felicidade Clandestina de Clarice Lispector e assinale a alternativa correta. Chegando em casa, não comecei a ler. Fingia que não tinha, só para depois ter o susto de o ter. Horas depois, abri-o
Li algumas linhas maravilhosas, fechei de novo. Fui passear pela casa. Adiei ainda mais indo comer pão com manteiga. Fingi que não sabia onde guardar o livro. Achava-o, abria-o por alguns instantes. Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade. A felicidade sempre iria ser clandestina para mim. Parece que eu já pressentia. Como demorei. Eu vivia no ar. Havia orgulho e pudor em mim. Eu era uma rainha delicada. Então vamos lá para as alternativas. Letra A. O conto critica a falta de leitura dos adolescentes nas escolas brasileiras, tendo como principal razão a preguiça, o que evidencia o nosso atraso cultural. Letra B. Uma das marcas da escritora é a capacidade de descrição de paisagens externas que retratam a seca do Nordeste aos problemas sociais das grandes metrópoles. Letra C. Pelo trecho em destaque, nota-se que a narradora em terceira pessoa investiga os reais motivos que a levaram a ser uma pessoa feliz, sendo os livros parte da construção deste sentimento. Letra D. Prosadora da chamada primeira geração modernista, observa-se pelo texto da autora que esta opta por radicalizar no uso da oralidade, rompendo com a tradição realista, utilizando-se do chamado fluxo de consciência. Eu vou explicar essa letra D daqui a pouco, tá? E letra E. O trecho analisado nos mostra características marcantes da escrita da autora, que, com base em reflexões existenciais e da subjetividade, nos revela a intimidade dos seus personagens. Essa questão aqui para vocês vai ser um pouco difícil, porque isso é uma questão de vestibular para quem está no terceiro ano, né, que já fez uma leitura. Inclusive, gente, vejam a importância de você ler os textos que são passados em literatura, né? Porque no vestibular vai cair aqui a pergunta sobre o conto, ó, e só vai ter um trechinho. Se você não tiver lido esse conto antes, se o seu professor não tiver indicado a leitura desse conto, você não vai saber nem do que se trata, né? Então tem livros que eles são obrigatórios, né? Quando você for fazer o vestibular, né, vão pressupor que você leu esses livros, né? Que você leu Vidas Secas, do Graciliano Ramos, que você leu Felicidade Clandestina, da Clarice Lispector, que você leu Dom Casmurro, do Machado de Assis. Então, tem muitos livros que são obrigatórios. Então, a importância de você ter lido na escola para poder fazer uma prova bem feita, né? Mas vamos lá. Vejam aí, pergunta difícil. Qual que vocês acham que é a resposta correta? E me digam aí, me digam não, né? Marquem aí. E aí eu vou mostrar para vocês agora qual é a correta. Se você está pensando ainda, dá pausa no vídeo, porque eu vou mostrar o gabarito agora. Então, galera, gabarito letra E, beleza? Então, o trecho analisado mostra características marcantes da escrita da autora. Então, a Clarice Lispector, ela tem muito essa característica mesmo, né? De mostrar a intimidade do personagem, né? De fazer você entrar na mente do personagem, né? Revelando as reflexões que ele faz, a subjetividade. Mas isso também está um pouco ligado com essa questão aqui do fluxo de consciência. Essa letra D está errada porque Clarice não era da primeira geração, era da terceira, tá? Mas o que é o fluxo de consciência? É quando o autor do livro ele concede a você, leitor, uma visão do pensamento do personagem. Então você consegue acompanhar o que o personagem está pensando, né? Então isso é que é chamado de fluxo de consciência, porque o que você lê no livro não é uma narração do personagem dos acontecimentos, dos fatos, mas sim aquilo que o personagem está pensando, o que é que ele está, né, refletindo, beleza? Eu não sei se vocês já assistiram uma série da Netflix chamada You, né? Aquela série lá do psicopata, essa mesmo. Né? Essa série ela usa muito esse recurso do fluxo de consciência. Então você, enquanto telespectador, o tempo todo você consegue ver na série o que é que o Joe está pensando, né? A gente consegue ver a consciência dele, né? O que ele está pensando, ele falando, planejando e tal, e tudo mais. Então, esse é um recurso muito utilizado na obra da Clarice Lispector. Beleza? Então vamos lá para a próxima questão. Né? Prometo que é só essa, a gente vai encerrar aqui nos 30 minutos mais ou menos, para não ficar muito cansativo. Beleza? Deixa eu ver aqui uma questão.
Não sei se vou encontrar outra questão sobre esse conto. Eu acho que não. Mas é isso aí, tá? Então a gente vai fazer uma pausa por aqui, porque eu vou colocar na plataforma, gente, atividades, beleza? De literatura em geral. Vou tentar relacionar com os que a gente viu agora. Mas eu vou também colocar na plataforma algumas leituras e algumas perguntas para vocês fazerem, beleza? Então, terminou de ver a aula, vai lá para a plataforma que vai ter lá algumas outras atividades, beleza? Algumas indicações de leitura para vocês fazerem e responderem, beleza? Um abraço, até mais.